Então, a primeira marco de civilização na idade da pedra, não pode, na idade antiga ou antiguidade não pode ser falada na perspectiva da datação dos egiptólogos franceses ou americanos. Não pode. Quando eles dizem que a civilização quemética e a civilização cuxítica, porque eles até dominam um pouco ou muito o Kemet, mas dominam muito menos o Kush, porque Kush, portanto, ele teve que se esconder. Kush conseguiu, a partir de três grandes mulheres, né? Que foi a Candace, a Manichaqueto, a Candace, a Manirenas, portanto, e mais outra que agora me falha a memória, o nome. Elas três, a avó, a mãe e a filha, conseguiram repelir, portanto, a entrada dos romanos naquele território sagrado, não é? Elas foram as últimas grandes rainhas. E foi por isso também que, depois do faraó, penso que o último não foi Fianqui, foi um dos Necau, não foi o Necau que perdeu a guerra com os babilônios, foi um outro Necau, um dos faraós que foi queimado vivo pelo faraó Shabaka. Acho que Shabaka, sim, Shabaka chegou de queimar um dos faraós por traição, não é? Porque Shabaka saiu do Cush, ou saiu de Meroé e da Núbia, e são os chamados faraós, núbios, não é? Chamados faraós núbios. Eles tomaram poder no fim, já na queda do Kemet, para não permitir que se violasse o espaço sagrado do templo de Amun-Ra. Portanto, estamos a falar de Shabaka, estamos a falar de Taharka, estamos a falar de Shabataka, não é? Esses três faraós foram terríveis, não é? Mas, sobretudo, eles fizeram isso com quem? Fizeram isso também tendo outras mulheres que os seguiram, as mulheres que os seguiram. Estamos a falar de a Manirenas, a Manichaqueto, não é? E a Manichaqueto teve alguém ao lado, um homem muito forte, que foi Tanutamani, não é? Que, portanto, foi um grande general que ajudou a resolver essas questões. Portanto, o que vai acontecer? O Kemet não pode ser uma civilização simplesmente com 3,5 a 4.000 anos de civilização, por causa do calendário de pedra que está em Nabta Plaza. Esse calendário de pedra que está em Nabta Plaza, Nabta porque Nabta, que é um dos nomes da Núbia, não é? Nabta Plaza está entre o Kemet e a Núbia, está ali na fronteira, e o calendário de Nabta Plaza está lá. É um calendário permanente, um calendário estelar, nem sequer é um calendário solar, é um calendário estelar. Logo, para você fazer um calendário, para você poder criar um calendário, você tem que viver num espaço, como dizia o mestre Akhenaton, não é? Mas não é o mestre Akhenaton, o faraó, não é? Que criou a primeira religião nacionalista no mundo, ou a primeira religião nacional, ou a primeira religião de Estado no mundo, não é? Através do monoteísmo. Mas é o faraó, é o mestre Akhenaton, que foi o nome de código do juiz Rui Clinton, que foi um grande panafricanista e quemetólogo aqui em Angola, que foi meu mestre, um juiz jubilado. Ele fez estudos profundos, parte dessas coisas foram escritas, mas ainda não publicamos.
ele dizia o seguinte, que para se fazer o calendário você tem que viver num lugar onde as noites e os dias são iguais. Só assim é que você vai conseguir ter um controle do tempo. E o único lugar onde os dias e as noites são iguais é na zona do Equador. E é na zona do Equador onde nós vamos encontrar o osso de Xangô, vamos encontrar as folhas para medicina que vão até no antigo Kemet, porque no Kemet não tem plantas quase nenhumas. Então, como é que o grande Querú Secheta, o grande Cristo Imhotep, escreveu 3 livros sobre medicina, onde um deles ele fala da fitoterapia, e muitas dessas plantas fitoterapêuticas que vêm escritos no livro de Imhotep não se encontram no Kemet, não se encontram na Núbia. Isso é sinal de que povos levavam essas plantas para o Kemet, ou seja, estamos a falar dos Tuás, por exemplo, né? Alguns hoje são conhecidos como os Tuás, não é? Que são um dos povos mais importantes daqui dessa região. Para além, e esses Tuás são os grandes, têm grandes segredos da fitoterapia. Da mesma forma, por exemplo, que foi demonstrado pelo professor Pince de Cacoania Monambela, nos seus livros Les Égyptiens, Les Africains à travers les pharaons, ou os africanos através dos faraós, que, por exemplo, os Dogon do Mali eram os únicos estrangeiros, entre aspas, que iam ensinar astrologia e astronomia aos Kemetiu, no Kemet. Eram os grandes mestres de astronomia e de astrologia dos Kemetiu. Quer dizer que havia essa ligação, não só, portanto, de custo. Ela partia aqui de mais embaixo. Portanto, esta ciência sagrada da medicina, da arquitetura, da matemática, ali no Crescente Fértil, portanto, de Rapi, que nós chamamos do Nilo, e o Nilo começa justamente, onde é que começa o Nilo? O rio Nilo vai começar aqui no que eles chamaram de Lago Vitória, não é? Bem próximo aqui do Congo Democrático. Portanto, o berço da civilização começa, e eles próprios antropólogos europeus, eles falam disso, não existe civilização sem berço, portanto, sem crescente fértil, perdão, sem os crescentes férteis. Então, o crescente fértil do Nilo começa aqui na região subsaariana, não é? Então, é aqui onde vai se correr tudo, e os nossos antepassados sabiam justamente que é ali a sua origem. Portanto, nós vamos fazer uma civilização extraordinária, aonde vai se combinar, portanto, vários tipos de conhecimento, e onde vão se criar 3 grandes estados na mais alta antiguidade. Portanto, se nós estamos a ver um calendário que tem entre 10.000 a 12.000 anos antes de Jesus Cristo, e se a esfinge, ou ainda aquilo que nós chamamos eles é que chamam de esfinge, nós chamávamos de Sechet Ant, ok? Ou Erumaquete, está alinhada com a estrela polar no signo de Leão há 17.000 anos antes de Jesus Cristo, e a esfinge ou Erumaquete, ela vem marcar o Zepitepe, e Zepitepe no quemético quer dizer tempo novo. Se existiu um tempo novo, quer dizer que existiu um tempo velho. É lógico isso. E esse tempo velho é essa pré-civilização quemética que nós vamos, portanto, ver dentro do Kemet. Depois o Kemet vai se organizar tal qual como o Kush se organizava, em grandes estados territoriais, dentro de uma dinâmica, como dizia o professor, como diz, diz porque ele ainda está vivo, o professor Mbong Basong, não é? Na dinâmica do duplo Estado, portanto, na dinâmica, portanto, do Estado territorial, e nós vamos ver ali, portanto, aquilo que se chamou de nomos. Os nomos
lá os nomes, portanto, cada nome, nós vamos encontrar cada nome, não é? São 22 nomes, penso que no sul e no norte, portanto, 20 nomes. Para isto é que faz 42. De aí, as 42, o 42 enquanto número sagrado no Kemet, não é? Isso também fazendo uma recordação daquilo que se chama das 42 leis de Maat, não é? Dos 42 néteres que estão no tribunal de Acer, etc, etc. Portanto, estes nomes nós vamos encontrar também ali as mesmas semelhanças no Cush. Vamos encontrar o mesmo estilo de governo e vamos encontrar tanto em Cush como no Kemet o respeito pelo sagrado feminino. Ou seja, a mulher enquanto a pedra fundamental para a transmissão do poder. Ou seja, o poder vai se transmitir por via matrilinear. Mas os cuxitas vão fazer a coisa de forma mais grave, sobretudo quando o Kemet começa a cair. Quando o Kemet começa a cair, essas mulheres que são as donas do poder vão decidir ser elas mesmas as rainhas. Vão decidir ser elas mesmas as chefes de Estado. Nós estamos a falar das Candances. E uma das mais famosas dessas Candances, por exemplo, foi a Candance Shiba, que é conhecida também por Rainha de Sabá, não é verdade? Portanto, que teve um relacionamento, portanto, conjugal, entre aspas, com o rei Siamun. Siamun não é que os... e Siamun por quê? Porque ele foi xará, o rei Salomão foi xará de um faraó do Egito, não é? Nós hoje podemos falar à vontade que a civilização hebraica, mas estamos a falar da civilização hebraica melaninosa, estamos a falar dos falaxa, ok? Que são a base dos hebreus no mundo. É preciso hoje também começar a falar isso, apesar de que os hebreus caucasianos não gostam de que se fale disso, não é? Portanto, eles foram apadrinhados pelo Kemet, ok? Foram apadrinhados pelo Kemet. Portanto, nós vamos ver que no fim o Cush, através de Meroé, vai, portanto, puxar para si todos aqueles segredos, toda aquela sacralidade do Kemet, para que não fosse compuscada pelos romanos, sobretudo, porque os romanos tiveram um papel muito feio no Kemet, sobretudo quando queimaram aquilo que se chamou de Biblioteca da Alexandria. Portanto, não vou me alongar mais e vou me deixar aberto para algumas questões e também alguns reparos, porque eu também preciso de aprender com os irmãos e com as irmãs. Exato, exato. E nunca sei se não tem perguntas ali. Quem é que tem pergunta? Não se absorve material e mesmo joias, se não te fez joias de informação. E, bom, de momento, senhores têm pergunta, por favor, nos põe pergunta na inbox e não também fazer professor que essa pergunta. E alguns têm perguntas e chamam já. Joaquim send a request, chamam se que ele é talvez uma pergunta. Joaquim Oliveira. Bom, Joaquim Oliveira é que entra na live e pede entrar na live, talvez para fazer uma pergunta. Boa noite, engraçou Joaquim. Boa noite. Olá, boa noite. Joaquim, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Sim, sim. Bem-vindo, irmão. Obrigado, um abraço. Exato, tem uma pergunta, questão, referência. De momento não, eu só entrei agora. Bom.
Pensa, João tem alguma pergunta e pedi entra na. Ora, não. Sim, pode desligar, pode desligar, pode desligar. Talvez foi algum engano. Professor Vidal, talvez por aí continua o raciocínio, se vem alguma pergunta, se onde está alguma pergunta, só Ok. ali. Ok. Zulu tem uma pergunta. Não tem uma pergunta ali. E Zulu tem uma pergunta ali, faz leitura. Os reinos de Benin, Congo, têm algum relacionamento com a antiga civilização de Kemet e Kush? Tem sim, tem sim. Tem sim. E, e os três grandes, não é? Eu chamo assim três grandes porque foram eles, para mim, que mais estudaram essa relação, não é? Desculpa, estudaram mais essa relação dos antigos de África com a própria África, porque veja que houve um projeto de desligamento entre o sul de África e o norte de África. E o Tarabana, né? Portanto, primeiro nós temos que voltar a virar o, o, o continente, ao contrário, porque a forma como nos mostram que o continente está não é a forma que nós devemos realmente ver. E quando nós começamos a podemos ver o seguinte, quando nós começamos a fazer as migrações começaram a ser feitas pelos, pelos povos, portanto, primeiro de sul para norte, ou se invertermos o continente de norte para sul, não é? Porque nós estamos em cima, porque o rio nunca corre para cima, o rio corre para baixo, e embaixo é onde está o sul, em cima é onde está o norte, e o Nilo está em cima, certo? E nós fomos migrando, porque nós fomos procurar aonde o rio desagua. Porque os povos não é só os povos, até os animais. Os animais nunca se concentram onde tem deserto. Os animais se concentram sempre aonde tem água. Porque água é sinônimo de vida. E esses três grandes que eu estou a dizer, que é o Cheikh Anta Diop, Príncipe de Kakuá, Nyamonambela e o professor Teofilo Benga, dois já estão com nossos ancestrais e um ainda está entre nós. Devemos dar toda a força para que o avô, o ancestral vivo, Teofilo Benga, tenha muita saúde e ainda consiga estar conosco muitos anos, apesar de ser já de idade muito longa, mas que ele tenha muita força e muita coragem, porque ele não para de falar, não para de escrever, não para de chamar a atenção a nós, a juventude africana. Portanto, eles os três demonstraram que existe aquilo que se chama de eixos de aproximação. Egito, Congo, Egito, Monomotapa, Egito, ou Kemet, né? Kemet, Congo, Kemet, Monomotapa, Kemet, Zimbabwe, ou Zimbábue, Kemet, portanto, Xanga, Kemet Ghana, Kemet Mali, não é Kemet Canon Borno. E nós só vamos compreender isso a partir e esse estudo de Cheikh Anta Diop vai ser suportado por aquilo que Príncipe de Kakuá fez ao estabelecer os chamados crescentes férteis, não é? E esses crescentes férteis só podem ser compreendidos a partir das migrações. E nós vamos ver que existem por aí 11 grandes migrações no continente africano. A última grande migração é o que o professor Príncipe de Kakuá, Nyamonambela, chamou movimento Injanga, não é? O movimento Injanga. E esse movimento Injanga vem com os Ngala, não é? Ou os Xangala, que são os Kissara,
que o prof. Checa da Diop chamou de cara a cara, ou cara quere, não é? O nome às vezes varia. E esses Xangala não são nada mais, nada menos aquilo que foi falsificado como Bantu, porque povo Bantu não existe. Por favor, isso de povo Bantu não existe. Nós somos Ngala, nós somos Xangala. E existe uma repovoação dos povos a partir do Kemet até o sul, não é? Ou, se quisermos, o norte de África. E aí nós levamos a mesma forma de ser e de estar. Nós podemos encontrar, por exemplo, aqui na região de Angola, na nação Nhané-Cancumbi, nós vamos encontrar reminiscência do Kemet e de Kush na forma de vestir, na forma da adoração do boi sagrado, porque o boi ou a vaca era sagrada no Kemet, era sagrada no Kush, e aqui na nossa região também é sagrada, não é? Na Zâmbia também é sagrada, sim, e levamos isso também para a Índia, não é? Porque existe uma ligação entre Kush e Kemet e Índia, mas o nosso assunto hoje é Kush e Kemet, não é? Nós vamos encontrar isso até na forma de poder e na transmissão do poder e até na forma da concepção de Estado. Ou seja, nós vamos ver, por exemplo, aqui no Congo, que para você ter o Mani Congo, você precisa ter, portanto, as divinas adoradoras. E nós vamos encontrar as divinas adoradoras de Amun, não é? Tanto no Kemet como em Kush, vamos encontrar essas mesmas divinas adoradoras, por exemplo, aqui no Congo. Aqui no Congo, essas mulheres sagradas, essas divinas adoradoras, eram conhecidas por Nzimbumpungu, não é? Que eram as mulheres sagradas que controlavam o culto da serpente, o culto de Mamiwatá, lá, por exemplo, em outros lugares de África é conhecido como culto de Mamiwatá, ou a grande serpente, aqui é conhecido como Mbumba, ou Nzambiambumba, e este mesmo culto da serpente nós vamos encontrar no Kemet. Nós no Kemet vamos encontrar até no Pshent, que é a coroa do faraó, a serpente sagrada, não é? Que é o Chat, não é? Ou o Chet. Portanto, nós conseguimos sim mostrar que existe essa ligação entre o Kemet e toda a África. Por isso é que se diz que Cheikh Anta Diop dizia que a África Preta explica o Kemet e o Kemet explica a África Preta. Mas é justamente isso que os egiptólogos franceses e americanos, polacos, japoneses, porque até temos egiptólogos japoneses também, ok? Todos esses que são primos, portanto, querem fundaram a ciência da egiptologia como uma falsa ciência para separar o Kemet e Kush. Não é primeiro para separar Kush do Kemet, depois o Kemet e Kush do resto do continente Tarabana. Mas, na verdade, nós somos o mesmo povo, com os mesmos princípios, com a mesma essência, que só varia em substância. Exatamente. São várias perguntas ali. Temos aqui. Fala um pouco da influência africana para o surgimento das religiões ocidentais. Muito bem, muito bem. Bom, essa é uma outra questão importante. Primeiro, a África não tem religiões. A África tem sistema de reintegração cósmica. A palavra religião é uma palavra muito nova, não é? E temos um professor aqui em Angola, que é o professor Melo Zeito, que escreve 3 livros interessantíssimos. Um que tem o título O Cristo Preto, o outro que tem o título As Origens Africanas do Latim, não é?
portanto, e outro, Kikongo, a língua mais inteligente do mundo. E o terceiro livro, o segundo livro que eu falei é África, as origens africanas do latim. O professor Meloseito mostra que existem no latim 1.500 palavras que são em Kikongo. Imagina que o latim tem 1.500 palavras Kikongo. Ele é linguista e demonstra isso. O que mostra que o pré-Kikongo já se falava antes do Estado Federal do Congo. Ou seja, daí o que vem testificar aquilo que o professor Cheikh Diop tem falado, de que as línguas cuxíticas, queméticas, etíopes são as bases das línguas africanas. Portanto, o que vai acontecer? O que o professor Meló diz? O professor Meloseito conseguiu ver que a palavra religare ou a palavra religião só tem 1.500 anos de vida. Não tem mais do que isso. Logo, o nosso grande mestre, o nosso maior mestre, um dos nossos maiores mestres da espiritualidade atual, que é o presidente da associação das fraternidades místicas, das fraternidades esotéricas, não é? E iniciáticas africanas, que também que escreveu um bom livro que eu indico para todos sobre o panafricanismo, que é o professor Dumbi Fakoli. O professor Dumbi Fakoli nos diz muito bem que você só pode conhecer a realidade de um povo a partir da língua. Ou seja, eu só vou perceber uma coisa quando houver na minha língua. Quando não houver na minha língua, essa coisa não existe. Então, o conceito religião não existe para a África. O conceito religião é um conceito novo que os ocidentais trouxeram para a África. É importante dizer isso. O que nós temos em África são sistemas de reintegração cósmica, não é? Que normalmente são feitos pela via da iniciação. Agora, esses conceitos de reintegração cósmica, esse sistema perdão, que nós temos em África são sistemas de reintegração cósmica. Vou repetir, não é conceito, são sistemas de reintegração cósmica. Esse sistema de reintegração cósmica, eles trazem em si ciência, religiosidade, filosofia ou sabedoria, arte, política, está tudo dentro desse sistema de reintegração cósmica. Por isso é que em todo o Tarabana, todo indivíduo que é chamado de rei, vamos usar esse termo, ele tem que ser primeiro um iniciado. Em qualquer parte do continente Tarabana, desde a mais alta antiguidade até hoje, o soberano tem que ser um iniciado. Tanto que vai ver que os Fari do Kemet, para ele ser conhecido como Fari, quando ele era escolhido, e era um sistema teocrático, tanto no Kemet como em Kush, o sistema de escolher o soberano era pela via da teocracia primeiro. Os sacerdotes indicavam, porque eles tinham a visão espiritual aberta, para saber qual dos pretendentes era o escolhido, mas esses sacerdotes não faziam isso sozinhos, faziam com grande conselho de Amun-Ra, ou seja, isso partia desde o plano espiritual, desde o plano de Nut, não é? Desde o plano de Nut, Amun-Ra se juntava com a sua corte, escolhiam um faraó entre eles. Os sacerdotes percebiam isso, não é? Através dos vários corpos sacerdotais, não era um só, eram vários iniciados. Então, depois do Fari ser escolhido, ele tinha que ser iniciado e a partir dali o faraó recebia um título, uma designação que era Sa-Ra. Sa, filho, Ra, Deus, não é? Vamos usar esse termo. Ou a divindade, não é? Portanto, aqui na África, a sul do Saara, também a mesma coisa. Todo faraó, aliás, todo soberano, todo rei, ele tinha
Um abraço, poeta dos Pelos Descalços, um grande abraço. Portanto, todo soberano, ele tinha que ter, portanto, uma iniciação que lhe conduzisse, que lhe ligasse com o sagrado. Portanto, daí que nós estamos a ver o político também dentro do nosso sistema de religiosidade. Agora, havia um sistema de adoração, claro, que era para o povo também, não é? Mas o sistema estava dividido em 3 níveis. Tinha o sistema dos iluminados, dos grandes iniciados, tinha o sistema dos estudantes, não é? E tinha o sistema do comum, do povo comum. Em toda a África sempre foi assim. Agora, esse sistema de religiosidade foi a base de religiosidade africana, foi a base de todos os sistemas de religiosidade, de religião no mundo inteiro. Sobretudo os povos que beberam no Kemet e em Kush. Mas atenção, que os queméticos nunca deixaram os estrangeiros entrar em Kush. No tempo que os faraós do Kemet estavam firmes, antes de Taharka tomar o poder, não é? E depois vir Shabaka e Shabataka, por causa do ataque que nós tivemos dos Abiru, que são os Ixos, que são os povos do mar, não é? Que depois se misturaram ali com alguns hebreus pretos e criaram os hebreus, chamados hebreus mestiços, não é? Ou os hebreus, portanto, semitas. Portanto, nós não deixamos, os nossos antepassados não deixaram que os estrangeiros chegassem até em Kush, porque a base de defesa do Kemet, quando o Kemet foi ocupado durante 100 anos, os faraós se esconderam aonde? Se esconderam em Kush, ok? E quando um grupo de estrangeiros foi para Kush e matou o faraó Senet-Ken-Ra, não é? A rainha, a sua esposa, não é? Foi a sua esposa ou a sua mãe? A sua mãe, Taticheri, que foi uma mulher preta, levantou-se e tomou o poder do Kemet, todo o Kemet, ela controlou todo o Kemet. E foi depois 4 filhas dela, portanto, que continuaram no trono a defender o Estado, ok? E decidiu-se a partir dali que nenhum estrangeiro poderia entrar de custo para baixo. Isso foi decidido. E foi uma das coisas que a nossa mãe, a Manichaqueto, a Manirenas, não cumpriram. Elas fizeram de tudo para que os romanos não chegassem até Kush. Mas o que acontece? Quando os estrangeiros começaram a estudar no Kemet e encontraram esse sistema de religiosidade, que era o único sistema no mundo que unia todo o conhecimento num princípio único, que se manifestava ao mesmo tempo como homem e mulher, esse sistema vai dar lugar a todas as religiões do mundo inteiro. Primeiro, a divindade única, ela vai surgir do Kemet e de Kush, vai influenciar primeiro os romanos, vai influenciar primeiro os judeus brancos ou os judeus mestiços, não é? Depois vai influenciar também, esse sistema vai chegar até na Índia, esse sistema vai chegar até na Pérsia e etc. E eu vou dar uma prova disso. Yeah, estou. Sim, sim. Alô? Ok, obrigado. Portanto, o que vai acontecer? Todos os povos vão encontrar um culto extraordinário numa divindade única que se manifesta através da árvore da vida, Paut Neter, onde Deus, não é? Vou usar esse termo, se me permitirem, é uma consciência cósmica, se me permitirem os outros.
vai se manifestar de várias formas, de forma institucionalizada, ou seja, Deus vai se institucionalizar no conhecimento, no amor, na guerra, na família, na sabedoria, etc. Esse sistema vai ser levado por todos os outros povos. E aí nós vamos ver a partir do Kemet, não é? E de Cush, porque esse nome sai de Cush. Eu já disse no início que o templo mais antigo de Amon-Ra está em Cush e não está no Kemet. Então o nome Amun, ou Imana, ou ainda Amana, ou Amen, vem de Cush, não é? E é levado para o Kemet. Essa divindade suprema, Amen, Amun, não é? Que depois se decidiu ser Amen-Ra, ele vai migrar para toda a parte do planeta Terra. E eu vou vos mostrar isso. Amen-Ra, você vai encontrar Amen-Ra, vai encontrar aonde? Primeiro na Índia. Na Índia, lá eles trocam, ok? Esse Amen-Ra na Índia é chamado de Brahman, que depois foi chamado de Brahma, ok? É Brahman, ok? É nosso, ele inverteu. Nós chamávamos Aman-Ra-Ba, porque Ba é o espírito, ok? Depois, você vai encontrar isso no Japão. No Japão, a divindade suprema é Amaterasu. Não é nada mais que Amun, Maat, Ra e Shu. Ok? Vamos encontrar outra vez isso num outro local. Vamos encontrar aonde? Vamos encontrar no Islão. No Islão, logo que se começa a fazer a oração, as suratas, começa-se assim. Bismillah, Rahman, Rahamim. Esse Rahman, Rahamim, o todo misericordioso, todo compassivo, é nosso. É Aman-Ra, ou Amin-Ra. Os próprios judeus, esses é que vão beber mais dos nossos conceitos cósmicos, vão até adotar o nascimento de um homem, de uma virgem. Estamos a falar de Eru, não é? Que nasceu de Aset. Portanto, vão adotar a partir do nascimento do seu Cristo branco, não é? Portanto, que nasceu também de uma virgem. E os próprios indianos também, os arianos, depois vão adotar também que Krishna nasceu de uma virgem chamada Devaki. Os chineses vão dizer que o imperador Forri vai nascer de uma virgem chamada Kuan Yin. Portanto, todos esses conceitos são nossos, são africanos, vêm de Kush e vêm do Kemet. Todo o sistema septenário de organizar a religiosidade à volta do número 7 sai da onde? Sai da pirâmide de Saqqara, não é? Que é organizada a partir do sistema do septenário. Portanto, tudo isso, todo esse sistema de religiosidade é nosso. E, para além do sistema de religiosidade, temos os sistemas de reintegração cósmica, como o yoga. O yoga é originalmente primeiro quemético. E o professor Babacar Kané conseguiu demonstrar isso e vários outros. Exato, excelente, excelente. Tem várias perguntas que estão ali. É possível que estão ali a relação dos povos quemitas com os achados do Grand Canyon? Boa pergunta. Os achados do Grand Canyon é um segredo que o governo americano e vários outros setores do conhecimento secreto sagrado europeu, porque eles também têm o seu conhecimento secreto e o seu conhecimento sagrado, e respeitamos, não é? Alguns lá entre eles sabem que é momento de eles reconhecerem
que nós somos os pais, os avós, os bisavós deles e somos os grandes mestres deles. Esses achados para nós não é novidade. Por que não é novidade? Quando o faraó Necau II, estamos a falar do faraó Necau II, o faraó Necau II, ele combateu, portanto, o Nabucodonosor, não é? Ou Nabucodonosor. É assim que eles diziam, né? Mas nós conhecemos por Nabucodonosor, e ele lutou também com um rei judeu, não é? Quando os babilônios atacam, porque os babilônios depois tomaram o controle militar e decidiram fazer um ataque definitivo para tirar a soberania do Kemet. Acontece que houve um rei judeu, não é? Que decidiu trair o faraó Necau. Isso é uma história que está lá na Bíblia, todo mundo pode ver, pode ter acesso. Acho que foi o rei Jazão não. Jazão é na Grécia, não é? Estou a confundir, desculpa. Estou a esquecer o nome desse rei. Mas está lá na Bíblia. Ele, portanto, decidiu enfrentar o faraó. E o faraó pediu, até não pediu, ordenou, portanto, que ele se afastasse e que ele não se metesse na guerra entre o Kemet e a Babilônia. Mas esse camarada, esse rei, traiu o faraó teve que dividir as suas forças em duas, não é? E por causa disso ele perdeu a guerra com os babilônios, mas conseguiu manter a independência do Kemet e matou, não é? Matou este rei judeu, saqueou o templo e levou as coisas do templo para o Kemet. Isso vocês podem ver na Bíblia. Esse faraó Necau, e por que eu falei dele? Porque depois dessa derrota, ele viu que a forma que podia proteger algumas coisas do Kemet e a forma como podia elevar novamente o Kemet ao estatuto de grande civilização ligada à ciência, foi fazer a última grande expedição via marítima a Tarabana, a terra que nós chamamos de... Perdão, Tarabana é aqui, a terra de Tarana, ok? A última grande expedição por via marítima, feita pelos queméticos, pelos Kemetiu, foi feita foi feita pelo faraó, ou foi ordenada pelo faraó, pelo Fari Necau II, ok? Então, é muito provável que em muitas dessas viagens que os queméticos faziam de barco para as Américas, e isso aqui também não pode ser mais novidade para nós, nem preocupação, por quê? Por causa das pirâmides que nós encontramos, ou as Merkut que nós encontramos ali no México. Os únicos capazes de construírem Merkut éramos nós. Quem construiu essas pirâmides de pedra fomos nós. E há pouco tempo, e tem aí um cientista que é caucasiano, mas é sincero, e ele diz que veio para falar a verdade, que é o Freni Krasniqi, que fez o documentário Pirâmide de K19, demonstra isso, essas nossas viagens da América, do Kemet, de barco para a América. Então, esses achados no Grand Canyon, sei que lá foram encontradas múmias, existem lá múmias do Antigo Egito, não foram levadas, portanto, por naves espaciais, nem foram levadas, portanto, por extraterrestres, não. Tarabana era um lugar que os nossos antepassados, Tarana era um lugar que os nossos antepassados iam buscar muitas plantas medicinais. Por isso é que não é estranho que nós encontramos restos de coca em algumas múmias do Egito. Então, se a América é o único lugar onde a planta da coca nasce, como é que essa coca veio? De certeza que não foi de helicóptero. Nossos antepassados iam lá de barco. Yes, yes.
Professor, tem aquela questão de tempo na Angola, certamente essa tarde, e nunca querer esforço aquela questão de tempo, e certamente o professor tem família, não pode ter só mais uma ou duas perguntas, é Mais possível? duas. Ok, Pode ser mais três. exatamente. Ok, três, pode ser. E para respeitar a questão de tempo, não tenho ali, saber, eu tenho uma pergunta, o que quer dizer Fari? Ou nem, não Ah, te falo sempre nem falar. Fari quer dizer faraó. Era um termo que se usava no Ghana e no Mali medieval. Não é Ghana, é o Agadu, né? Que se usava em Ouagadougou. Era um dos títulos, não é? Fari, Farba, é a mesma coisa que Fer-Ao, não é? Que quer dizer Casa Grande. Isso o título Fari é uma prova de que o Kemet estava ligado com o Mali, com o Ghana, com Canem-Borno. Porque o título do soberano era o mesmo. No Kemet era Per-Au ou Fer-Au, no Mali Fari, no Mali medieval, só mais tarde, quando veio o Islã, né, depois passou a ser Mansa, não é? Mas Mansa, Fari, a mesma coisa, não é? E no Agadu era também Fari ou Fari Farba, não é? Ou ainda Farba. É a mesma coisa, quer dizer rei, não é rei, né? Ou administrador da casa grande, não é? Ou da maior casa, né? Da maior família. Mais Não uma estou a questão. ouvir. Sim, professor, é possível, é feito. Agora estou a ouvir, estou a ouvir. Exato, exato. E não tem mais um. Fala das invenções feitas pelos africanos e de artefactos que estão em museus europeus. Bom, essa é uma questão muito importante que nós precisamos ajudar o nosso irmão que está a lutar muito com isso, que é o irmão de nacionalidade congolesa, né? Mas nosso irmão de Terabana, nosso irmão africano, que é o... Ah, me ajudem. Estou a esquecer o nome dele, agora falhou. Ai, ai, ai. Ele luta muito pela conquista, pela volta desses nossos artefactos, essas nossas obras de arte. Portanto, nós temos várias obras de arte guardadas nos museus europeus. E isso foi recomendação, todo mundo ouviu o discurso do rei Leopoldo II, não é? O rei Leopoldo II, quando juntou os padres, quando juntou os pastores, não é? Ou o prelado católico e protestante lá na Bélgica, antes de lhes mandar para aqui, ele disse: vocês vão lá, não lhes falam de Deus porque eles sabem que Deus, eles têm Calunga, não é? Têm um Zambiampungo, eles não lhes falem do mal, de não fazer o mal, porque eles sabem que o mal não se faz. Apostem no evangelho da pobreza e, sobretudo, não lhes deixem acreditar naqueles feitiços deles. Façam com que eles entreguem aqueles feitiços deles que nós vamos colocar nos nossos museus. Portanto, toda a nossa obra de arte, as obras de arte que nós temos, atenção que a arte, desculpem eu dizer isso, desculpem mesmo, se temos alguns irmãos de descendência europeia e se temos alguns irmãos lusos aí, mas eu vou dizer isso, é preciso dizer isso. A arte europeia é uma arte infantil, é uma arte que começou a tentar crescer a partir do chamado Renascimento. E esse Renascimento só começou a surgir por causa também da influência dos pretos
que estiveram na Europa durante muito tempo. Não é? Estamos a falar dos mauritanianos ou dos pretos arabizados que foram na Europa. Portanto, prova é que a arte europeia é uma arte infantil por causa do que nós estamos a ver hoje, e falo sobretudo nas artes plásticas, não é? Na música eles estão a tentar chegar lá, mas ainda não chegaram onde o africano chegou, não é? Ainda não chegaram lá. Falta muito, tem que aprender muito. Na escultura, tentaram imitar a escultura realista africana, sobretudo a escultura realista africana do Kemet e de Kush, e conseguiram fazer alguma coisa. Mas na arquitetura falharam até hoje. Hoje eles não conseguem ter soluções arquitetônicas, não conseguiram aprender o gênio da arquitetura africana. E eles sabem disso. Por isso é que eles hoje falam de arquitetura vernacular, para não dizerem arquitetura africana, porque eles precisam de voltar para aqui. Porque o gênio da arquitetura está aqui, a arquitetura começou aqui. Onde é que eles estão a sobressair mais? Eles estão a sobressair hoje em dia no cinema, não é? Por causa da engenharia da computação, etc., estão fazendo grandes coisas. Mas nas artes plásticas nós estamos a ver uma infantilidade muito grande com aquilo que se chama de chamada arte contemporânea. As chamadas, como é que eles chamam de performance. Portanto, a arte africana, como dizia o professor Diop, e é preciso compreender a arte africana a partir de Cheikh Anta Diop, porque foi o primeiro a escrever sobre isso em Nation d'Agriculture. A arte africana tem muitas funções, ou seja, a arte tem muitas funções. Quais são as funções da arte? São função expressiva da vida, a função mágico-mítico-religiosa, a função psicológica curativa, as funções sociais da arte, onde nós encontramos a função ilustrativa, a função comunicativa, a função educativa, função sociológica, a função, portanto, estética decorativa, e é só isso que a Europa sabe fazer hoje nas artes plásticas. Arte estética. É por isso que eles falam muito de estética. O africano não fala de estética. O africano fala de utilidade. O africano diz que a arte tem que tocar no espírito, tem que transformar as pessoas. E esse utilitarismo na arte em África não é utilitarismo de lhe fazer de artesanato, não. É utilitarismo de tocar na alma das pessoas. Temos a função cognitiva, porque a nossa arte transmite conhecimento. Toda a arte africana transmite conhecimento. Tem códigos de sabedoria, tem códigos de inteligência. Temos a função tecnológica da arte. Toda a arte africana transmite tecnologia. Só para muitos dos nossos irmãos saberem que quando Hitler faz a sua maluco que era, não é? Faz a sua confusão na Europa, uma das coisas que ele fez foi acabar com o dadaísmo, o que ele chamou de arte pobre, não é? Não foi muito correto fazer isso, claro, porque as pessoas são livres de se exprimirem, mesmo que essa arte seja infantil, não é? E seja uma arte, portanto, de ruptura, ou ainda que seja uma arte de disrupção. Portanto, nós vamos ver que Hitler acabou com o dadaísmo e criou uma equipa para roubar as maiores obras de arte da Europa, porque ele queria criar o maior museu de arte da Europa. Mas antes de Hitler fazer isso, mandou os seus caçadores de obra de arte ir para o Kemet e para Kush para roubar os maiores tesouros artísticos de Kush e do Kemet. Por isso é que houve a Batalha de El Alamein, que é a Batalha do Deserto, onde os aliados, não é? E a Entente combateram sobre quem vai ficar com as riquezas espirituais tangíveis e intangíveis de Kush. E muitas obras de arte são roubadas e são levadas na Alemanha. Tanto que vai ver hoje
que muitas obras de arte de Kush e do Kemet estão nos museus de Berlim, não é? E noutros museus lá na Alemanha e alguns outros na Europa. Portanto, mas Hitler também vai roubar obras de arte daqui a sul, das civilizações a sul do Saara, não é? E veja que mesmo ao fugir, quando Hitler se desesperou, quando os aliados entraram em Berlim e ele estava a fugir, Hitler não levou dinheiro. Não. Hitler levou mais de 3 malas de obras de arte africana, mas obra de arte com função tecnológica. E isso está em qualquer documentário já, que me esqueço também o título, que anda ali no YouTube, se ainda não retiraram. Portanto, por que a Europa tem essas obras de arte e por que não quer devolver? Tem uma razão primeira. Se o africano tiver contato com as suas obras de arte no dia a dia, ele vai acordar, porque ele vai descobrir o gênio dos seus antepassados escondidos nessa obra de arte. Porque cada obra de arte africana tem recados dos nossos antepassados. Então ele não deixa que essas obras de arte venham para aqui. Segundo, estão escondidos lá na Europa, essas obras de arte, nos museus dos europeus. Portanto, para que os europeus estudem a nossa consciência. Eu, se quero saber como um povo é, vou saber como é que ele dança, como é que ele canta, como é que ele ora, como é que ele come, e tudo isso está na obra de arte. Porque a primeira função da obra de arte é a função expressiva da vida. Então, nós temos que fazer de tudo, de ajudar esse nosso irmão congolês, não é? O Moassiwa, não é? A que essas obras de arte voltem para a África. Mas que cada obra de arte volte para cada região africana. Não é o que o governo francês fez quando se aliou com este presidente que saiu do Senegal, o ex-presidente, não é? Que aceitou que se construíssem um museu no Senegal e se colocasse todas as obras de arte africana nesse museu no Senegal. Isso pode ser um começo, mas não pode ser que essas obras de arte fiquem fechadas lá no Senegal. Essas obras de arte têm que voltar cada uma no seu lugar. A terceira razão dessas obras de arte ficarem escondidas nos museus europeus é que eles nos estudam e, sobretudo, eles fazem dinheiro com isso. Ok? Eles fazem dinheiro com isso e nos mantêm, mas, sobretudo, o perigo é manter nossos antepassados presos nesses museus. Essas obras de arte não estão lá para enfeitar, elas estão presas, elas são cativas. Poderoso, poderoso mesmo. Professor, última pergunta. Tem um irmão e pergunta na língua cabo-verdiana: a nossa libertação dos povos europeus seria ou é seria no campo financeiro ou espiritual? Portanto, não é difícil responder essa pergunta. O lado financeiro, ele simplesmente é reflexo do lado espiritual. Não pode haver matéria sem espírito. Portanto, a primeira liberação tem que ser no plano espiritual. Sabe por quê? Por uma simples razão. Vou falar de Angola. Se um país como Angola, se isso é verdade que eu estou a ouvir aqui, porque eu não tenho contato com esses documentos, não tenho contato, mas se um país como Angola consegue te construir mais de 4 estádios de futebol para te organizar o CAN, não é? Em 2010. Se um país como Angola consegue te construir várias cidades ou várias centralidades, como Quilamba, a centralidade do Sekele, a centralidade do Ambo, do Bié, etc. Se um país como Angola agora quer comprar 500 autocarros públicos, cada autocarro a custar $500 mil,
quer dizer que o que nos falta não é dinheiro. E quer dizer que o dinheiro não é o caminho para a nossa liberação. O caminho para a nossa liberação é a espiritualidade, que vai indicar como nós vamos usar esse dinheiro. Isso é que está a nos faltar. Nós precisamos nos descolonizar mentalmente. Nós precisamos nos descolonizar espiritualmente. Deixar de falar a língua dos outros. Eu fico feliz com uma coisa. Há uma coisa que me põe muito feliz. Um dos povos mais sofridos do nosso continente, Tarana, é o povo de Cabo Verde. Porque o povo de Cabo Verde, ele sofreu muito na mão do colono. Não é? Por causa de muitas coisas que se fez aí. Mas o povo de Cabo Verde conseguiu criar um código seu, que é o código linguístico. O crioulo de Cabo Verde não existe em outro sítio. Tal como o crioulo que nós ouvimos falar, por exemplo, em Guadalupe. Porque o nosso povo ali, que foi levado ali à força, decidiu criar um código de linguagem, um código de pensamento. E isso já é um caminho para a nossa liberação. Porque o cabo-verdiano, quando se encontra com outro cabo-verdiano, ele fala crioulo. Eles se comunicam. Eles têm um código que unifica a própria nação cabo-verdiana. Infelizmente, a maior parte dos países colonizados pelos portugueses, como Angola, Moçambique, a Guiné, etc., e outros francófonos, foram obrigados a falar uma língua que não é nossa. Então, isso nos separa. Se você não fala a tua língua, se você não come a tua comida, não tem aquilo que se chama de memória gastronômica. Veja que nos nossos países, e eu vou falar particularmente de Angola, que eu conheço bem, porque vivo aqui, e vejo em alguns outros países africanos, agora mandam algumas empresas servir um tipo de comidas que está a corromper a nossa juventude. Os cachorros quentes, as asas de galinha e etc. Naquela casa de comida, naquela casa vermelha onde tem um velho barbudo caucasiano, né, que vende um tipo de comida. Eu não vou dizer o nome da empresa porque não quero ser, portanto, processado para depois pagar com um dinheiro que nos faz falta. Portanto, nós hoje estamos a perder a memória gastronômica, estamos a perder a memória linguística. Temos que conhecer a nossa própria história. Estamos vestidos naquilo que Francis Fanon chamou peles negras em máscaras brancas. Portanto, precisamos de ter uma descolonização espiritual. A nossa liberação é espiritual. Precisamos abandonar as religiões deles. Cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, shintoísmo, financeira e econômica. É uma liberação que é espiritual primeiro, mas pode vir com a economia, pode vir com dinheiro. Como? Temos que ter dinheiro para criar as nossas próprias estruturas. Veja, nós temos uma organização que nasceu do espírito dos maiores liberadores do nosso continente, uma das maiores almas, um dos maiores iluminados que nasceu no nosso planeta, que foi Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah quis criar os Estados Unidos da África. Cheikh Anta Diop também indicou isso. Por causa da nossa ambição e por causa da imiscuição das neopotências coloniais e das ex-potências coloniais, nós chegamos à Organização da União Africana, que tinha lá uma instituição muito importante que foi desfeita, que é o Departamento, portanto, da Libertação de África. Havia um Departamento de Libertação de África que foi acabado, exterminaram esse departamento. Depois saímos de OUA para a União Africana. Sabem quem é o principal financiador da União Africana? É os Estados Unidos da América e é a União Europeia. Eu não vou te dar dinheiro para você me combater, meu irmão. Não existe isso. Eu vou te dar dinheiro para te controlar. Se eu dou dinheiro na minha mulher, a minha mulher não vai usar aquele dinheiro para me combater. Ela vai querer proteger o marido para lhe dar mais dinheiro para comer.
E, infelizmente, nós estamos nessa relação de promiscuidade com o Ocidente, porque não temos espiritualidade. Então, nossa liberação primeiro é espiritualidade e mentalidade. Como dizia o nosso grande, maior estratega de todos os tempos, Amílcar Cabral, temos que libertar a mente. Amílcar Cabral dizia isso. É importante libertar a mente do africano. É isso que nós precisamos fazer. E o dinheiro temos que injetar para criar essa estrutura. Professor, gratidão mesmo, foi um privilégio e nos ali mesmo da partilha e memória de nós ancestrais. A hora que não te fala de epigenética, é importante saber que ligação, fazer aquela ligação mesmo com tudo os nossos antepassados e que ele foi um ato espiritual e que não partilha ali mesmo e povos de Cabo Verde, de Angola, mas não tem uma emoção e uma razão. Se não fala de Fari para Farai, então tem de faraós para Rastafarians, que tem uma história, um destino, uma meta grande. Marcas Massai Garvey para África, para africanos, que é na casa e na diáspora. É importante nos sabermos para não reter mesmo a memória de nossa ancestralidade. É importante nos conectar africanos dentro do continente e na diáspora mesmo. Então, e gratidão e imenso. Já tem tempo que nós povos até pedir para contactar com o professor Vidal para estar ali. Então foi possível. A mim está totalmente e nunca sabia nem palavra para explicar mesmo. Foi mesmo um prazer e uma honra e com a sua humildade de estar ali para não poder escutar mesmo, professor. Obrigado e em nome de tudo nós ali que se ali, cabo-verdianos, angolanos, em nome de tudo nosso povo mesmo, não te agradeço. Muito obrigado. Paz. Já Rastafari. Yes, sir.